Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandra e vamos hoje falar sobre a capacidade civil. Nós já sabemos o que é a personalidade civil, né? E agora a gente vai falar sobre a capacidade civil. Lembrando, né, que a personalidade civil é essa aptidão, né, do indivíduo quando ele nasce com vida, né? Ou a pessoa jurídica, quando ela é devidamente registrada, ela vai ser sujeito de direitos e de deveres. Bom, e o que é a capacidade? A capacidade, se a gente for olhar aí nos livros clássicos de direito civil, vai trazer para a gente como uma medida da personalidade, né? É uma medição. Por quê? Porque embora nós tenhamos, né, a questão da personalidade civil, seja a pessoa natural com o nascimento com vida, ou a pessoa jurídica com o registro, né? Nós temos aqui a questão de que, embora sejam sujeitos de direitos e deveres, nem sempre essas pessoas vão conseguir exercer, né, por elas mesmas esses direitos e esses deveres, né? E aí nós estamos falando das pessoas naturais. E aí a capacidade, ela pode ser uma capacidade de direito, que é uma potencialidade, né, do indivíduo poder aí exercer seus direitos e as suas obrigações, né? Então a capacidade de direito, como também nós temos a capacidade de fato, ou também chamada de capacidade fática, né? Que é o devido exercício aí na prática mesmo, por si só, né? Que nós temos aí dos seus direitos e dos seus deveres. E isso é muito importante porque nós vamos conseguir, quando a gente faz essa análise da capacidade fática, saber quais indivíduos que possuem capacidade plena, né? Geralmente essa capacidade plena, ela vai ser adquirida com a maioridade civil, né? Aí nós temos a questão da maioridade, que também a civil, ela vai se coincidir, né, com a maioridade penal. E nós temos a capacidade que ela é relativa, e aí essa capacidade relativa, ela vai ser tanto por critérios relacionados à idade e à saúde, como nós temos também a capacidade, a incapacidade absoluta, que tem a ver agora, né, de acordo com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos que o único critério para a gente poder falar de uma incapacidade absoluta são dos menores de 16 anos. E isso é muito importante. Por quê? Porque aqueles que têm plena capacidade, né, de exercício, eles vão exercer, né, as obrigações, os seus direitos por si mesmos, né? Já aqueles que são relativamente capazes, eles vão em algum atos, né, da vida civil precisar ser assistidos, né? Seja aí pelos seus pais, seja pelos seus tutores ou pelos seus curadores. E no caso daquele, né, que é absolutamente incapaz, esse precisa ser representado, né? E os atos praticados por ele vai ser considerado nulo, né? Se ele não tiver aí a devida representação. Então, isso é muito importante para o nosso estudo, né? A gente saber essa diferenciação, que é algo que vai repercutir, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, e aí nós temos, né, o artigo 1º do Código Civil, né, traz pra gente. Se vocês quiserem ter acesso ao Código Civil, é só vocês irem lá no Google, escrever, né, Código Civil, Planalto, e aí vocês vão ter acesso à legislação atualizada, tá bom? E aí eu peço para que vocês façam isso, porque vai ficar mais fácil para a gente poder acompanhar as aulas, né, juntos, e vai auxiliá-los também na realização de exercícios, ok? Então vamos lá.
O artigo 1º, né, que inaugura aí dentro da teoria geral, né, do direito civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nós já sabemos disso, né? Tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas, né, que são aí por uma ficção jurídica, né? E aí o artigo 2º traz para a gente a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida da pessoa natural, nós já sabemos, mas a lei põe a salvo, né, desde a concepção, e aí a gente tem aquela questão da concepção, né, no momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, na formação da célula ovo, ou é no momento da nidação, né, da fixação dessa célula ovo lá no útero materno, né? Mas aí deixa salvo os direitos do nascituro. Apesar desse nascituro ele ainda não ter personalidade, né, civil, mas ele tem alguns direitos garantidos, como, por exemplo, né, a questão do crime de aborto, né, a questão que a gente tem de que a mulher grávida ela pode requerer ali, né, do seu parceiro, por exemplo, os alimentos gravídicos, né, não podemos esquecer. Bom, e no caso da pessoa jurídica, é quando ela faz o seu registro, né, do seu ato constitutivo, né, ali no registro competente, né? E aí nós temos a capacidade. A capacidade está prevista no artigo 3º do Código Civil, que fala pra gente, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente, então por si sós, os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Então, aqui é muito importante, né? As únicas pessoas que podem ser consideradas absolutamente incapazes são os menores de 16 anos, tá? E aí eles precisam ser representados pelos seus pais, pelos seus tutores, porque se eles realizam qualquer ato civil, um negócio, né? A compra e venda de um negócio vai ser, né? Um adolescente menor de 15 anos quer vender a sua bicicleta, né? Não pode, né? Ele não pode fazer isso sozinho, né? De forma pessoalmente. Ele precisa fazer isso representado do seu, né, dos seus pais, ou na ausência dos pais, do seu tutor, né? Porque senão esse negócio jurídico vai ser considerado nulo, ok? E aí, pelo estatuto da pessoa com deficiência, as únicas pessoas que são consideradas absolutamente incapazes é apenas pelo critério de idade, os menores de 16 anos, né? Porque a gente tem o estatuto da pessoa com deficiência, ele vem muito ligado à questão, né, da dignidade da pessoa humana. Não quer dizer que a pessoa, por ela ter, né, aí uma deficiência, essa pessoa ela vai ser considerada ali automaticamente incapacitada, né, de forma alguma, né? Isso a gente estaria aí ferindo de morte a dignidade da pessoa humana, né? A pessoa com deficiência, seja ela física, psíquica, ela só vai ser declarada aí, né, como incapaz, e aí é relativamente incapaz, ou seja, apenas, né, para o exercício de alguns atos da vida civil, quando houver uma declaração judicial, né, quando elas passarem aí por um processo de interdição, né? Então isso é muito importante a gente ter essa concepção. Não é pelo fato do indivíduo ele ter uma deficiência que ele vai ser considerado aí incapaz, né? Essa incapacidade ela tem que ser comprovada e ela vai ter que ser comprovada em juízo. Lembrando, né, que ele vai ter que ser assistido em alguns atos da vida civil, né? Inclusive, se a gente pegar a lei, o estatuto, né, a lei 13.146 de 2015, se vocês tiverem curiosidade, acho que seria muito interessante vocês também conhecerem um pouquinho, né? E aí a gente até muda a nomenclatura, a gente vai ver que muitas das vezes a gente fala pessoa portadora com deficiência, pessoa portadora de deficiência, e isso está errado, né? A pessoa não porta deficiência, não é igual um celular, né?
a hora que eu não quero mais estar com o celular, eu posso deixá-lo, por exemplo, na minha escrivaninha. Não, a pessoa com deficiência é uma característica dela, né? E inclusive como uma forma de reconhecimento identitário, né, da sua dignidade humana, o correto, e aí isso vem devido a uma convenção internacional que o Brasil aderiu, né, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo, né, inclusive tem status de força normativa, né, de emenda constitucional, ou seja, tem a mesma validade do que as normas previstas na nossa Constituição, que é o nosso principal documento jurídico. Isso pressionou, né, o Brasil por fazer parte, por aderir a essa convenção e ao seu protocolo facultativo, a criar, né, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E uma das grandes mudanças que a gente tem é essa concepção, né, de que as pessoas com deficiência, elas não são aí absolutamente incapazes, elas passam a ser relativamente incapazes caso essa incapacidade ela for reconhecida em juízo, né? Então veja a importância da dignidade da pessoa humana, né? Então veja aí, né? Nós temos uma limitação parcial das pessoas com deficiência, né? E inclusive elas vão ter que ser assistidas. Assistidas é como que elas precisam ali ser acompanhadas para alguns atos, né? Mas não impede, por exemplo, né? A gente tem aqui, ó, a questão, né? Por exemplo, que não vai impedir a possibilidade, por exemplo, dessas pessoas, né? Constituir união estável, né? Em relação aos seus direitos sexuais e reprodutivos, né? Para exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Isso está no artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito de família e a convivência familiar e comunitária, e exercer direito de guarda, tutela, curatela e a adoção como adotante ou adotado em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, né? Então, aqui é muito importante a gente demonstrar, né, a dignidade das pessoas, né? E aqui é importante também mostrar que o artigo 2º do Estatuto, ele vai para saber, né, se essa pessoa ela vai ser relativamente incapaz, vai levar em conta, né, a natureza aí dessa deficiência, né? E aí a gente tem que pode ser os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação, né? E aí lembrando, né, gente, que essas pessoas somente serão aí submetidas à curatela, né? Ou seja, elas somente podem ser consideradas relativamente incapazes mediante um processo judicial, né? E aqui é muito importante a gente não esquecer disso por causa da dignidade da pessoa humana, tá bom? Bom, e aqui, né, a gente tem a questão do seguinte, né? Vamos continuar a nossa análise. Então, a gente viu que os absolutamente incapazes é apenas pelo critério de idade, né? Que são aí os menores de 16 anos, que eles precisam ser representados, porque senão os atos que eles praticam são considerados nulos. Aí nós temos os relativamente incapazes, né? Que eles precisam, para determinados atos da vida civil, eles vão precisar serem assistidos, tá? Então, esse é o nome que a gente tem, né? Quem são eles? Nós temos os maiores de 16 e menores de 18 anos, né? Então, os maiores de 16 e menores de 18 anos, eles são relativamente incapazes, né? E aí um exemplo, né? Eles precisam ser assistidos em determinados atos da vida civil, mas, por exemplo, eles podem exercer facultativamente o direito ao voto, né?
aí os maiores de 16 e menores de 18 anos, ok? Bom, nesse caso, eles vão ser assistidos pelos seus pais, né? Ou pelo aí o seu tutor na ausência dos pais, ok? Que mais nós temos? Os ébrios habituais, né? As pessoas que estão aí sempre fazendo o uso, né, do vício aí alcoólico, né? Desde que esse vício a torne incapacitante, né? É importante isso. Como também os viciados tóxicos, né? Em tóxicos, essa questão também, né, do vício, tanto no álcool quanto o vício em outras drogas, desde que essas drogas sejam incapacitantes, que tornem a pessoa relativamente incapaz para o exercício da sua de alguns atos, né, da vida civil, né? E aqui é importante o ébrio ou o ébrio habitual ou aquele que é viciado em tóxico, independente da idade dele, né? Ele pode estar ali ser maior, né? Por exemplo, maior de 18 anos e ser relativamente incapaz. Bom, depois nós temos o 3, que é importante, né? O inciso que fala aqueles que por causa transitória ou permanente, então pode ser temporário ou pode ser algo que perdure no tempo, né? Que demore no tempo, não puderem exprimir sua vontade. E aqui entra, né, a questão das pessoas com deficiência que por motivo permanente ou por motivo provisório não podem ali exprimir a sua vontade, tá? E aí a gente lembra mais uma vez que é preciso de decisão judicial para dizer que a pessoa com deficiência ela é relativamente incapaz, né? Não quer dizer que a pessoa é uma pessoa com deficiência que ela vai ser considerada uma pessoa incapaz, ok? Isso é muito importante porque a gente tem que privilegiar o princípio da dignidade da pessoa humana, ok? Bom, os pródigos, né? Os pródigos são aqueles que dilapidam seu patrimônio, né? Sem qualquer aí reserva, né? São umas pessoas aí que têm problema com a dilapidação, né? Eles vão aí dispondo do seu patrimônio, né? A torto e a direito. E aqui é tão interessante, olha como a nossa sociedade muitas das vezes foi tão machista que a mulher até 1962 era considerada relativamente incapaz. Nós éramos aí equiparada aos pródigos, né? Olha para vocês verem que situação complicada, né? É algo que infelizmente nós vivemos, né? Mas graças a Deus não tem mais essa distinção entre homens e mulheres, né? Agora o fator é a idade, independente do sexo, né? E, inclusive, agora homens e mulheres são iguais em direitos e deveres no termo da Constituição, graças a Deus, né? Bom, em relação à capacidade dos indígenas, né? Que o nome correto é indígena, né, gente? A gente tem toda uma herança cultural, né? E essas pessoas devem ser tratadas com respeito também. Vai ser regulamentada ali por uma legislação especial, que é o Estatuto do Índio, que inclusive está precisando passar por umas reformas, né? Até pelo nome, né? Porque o nome correto da gente falar sobre a pessoa que ela, né? Que ela é indígena, não é a gente tratá-la como índio, mas como indígena, porque o termo índio, às vezes, pode ser tratado de forma pejorativa, né? Então, é muito importante a gente tomar cuidado também com os termos como a gente utiliza, né? Nós já vimos nessa aula que a gente não fala pessoa portadora de deficiência, mas pessoa com deficiência, ok? Bom, e quando é que eu vou ter a maioridade civil? Quando é que eu vou ter a capacidade de fato ou capacidade fática plena? É o artigo 5º que traz pra gente. A menoridade, ela vai cessar, ela vai acabar aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, se a pessoa tem 18 anos completos, essa pessoa ela é maior e aí ela tem, né? Se ela não tiver qualquer problema em relação à saúde, né? Que a torne incapacitante, né?
ela vai ter aí o pleno gozo da sua capacidade de fato, né? Porque ela adquiriu a maioridade. E aí ela pode, né? Lembra do caso que eu falei da bicicleta? Ela pode vender essa bicicleta quando e da forma que ela quiser, né? Porque ela responde civilmente pelos seus atos. Ah, e aqui é muito importante também a gente fazer uma consideração, é o seguinte. Quando o ato, né, o negócio jurídico, vamos pensar aí nessa venda dessa bicicleta, ela é feita, por exemplo, por uma pessoa absolutamente incapaz, que a gente sabe que é o menor de 16 anos, esse negócio jurídico, ele é nulo, né? Quando ele é praticado por pessoa relativamente incapaz, e aí o ato exige que a pessoa seja assistida, né, por meio ali do seu tutor ou do seu responsável, né, pelos seus pais, ou se for por questão de saúde, né, pelo seu curador, porque precisa ali do processo de curatela, que nós já falamos sobre isso, né? Nós vamos perceber que esses atos, eles podem ser anulados, tá bom? Então, pode ser a possibilidade de serem anulados. E nós temos, né, a plena validade dos atos civis realizados pelas pessoas que são absolutamente capazes, que são aqueles que possuem aí 18 anos completos. Mas nós temos algumas situações em que é possível, pessoal, uma emancipação, né? Que antes de se chegar nos 18 anos completos, essa pessoa pode ser considerada maior, né? E aqui é importante a gente fazer um adendo, é que a maior parte dessas hipóteses, essa pessoa, ela tem, né, na verdade, ter já 16 anos completos, tá? Então, isso é muito importante, isso é muito recente também. Então, vamos ver quais são as hipóteses que a gente tem de emancipação, né? E aí, uma vez emancipada, ela não vai precisar ter 18 anos completos para ela poder exercer plenamente a sua capacidade fática, né? Ela pode aí exercer todos os atos da vida civil. Quando? Vamos lá, inciso 1 do artigo 5º, né? Nós temos aí, tem o parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro. Então, por exemplo, o outro faleceu, só tem a mãe ou só tem o pai, mediante instrumento público, né? Independente de homologação judicial, então pode ser feito em cartório, ok? Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, o que é isso, gente? Olha que interessante. Se os pais tiverem de comum acordo, né? Pode ser feito aí essa emancipação em cartório, ok? E essa emancipação em cartório, ela vai ser válida para aquele, né, que a gente tem, né, o menor, se ele tiver 16 anos completos. Se os pais tiverem divergência em relação a essa emancipação, a autorização de um dos pais vai ser aí suprida pelo juiz, né, pelo estado juízo, então vai precisar ter acesso ao judiciário para essa emancipação. Quando não tiver pais, né, e tiver o tutor, a gente tem que essa autorização também vai ser dada pelo juiz, ok? Depois nós temos pelo casamento, né? E o casamento aqui também exige que haja 16 anos completos, né? A idade núbio, a idade de casamento, também isso foi recentemente alterado. Ela somente é possível aqui, né, no Brasil, com 16 anos, né, completos. Então, a pessoa com 16 anos completos, ela pode ter aí essa questão né, do fato de ter aí a emancipação pelo casamento, tá bom? Depois nós temos pelo exercício de emprego público efetivo. Gente, essa situação ela é difícil, porque se a gente for pensar, o acesso ao emprego público, a uma função pública, exige lá nos editais de concurso que a pessoa seja aí
que a pessoa tenha pelo menos 18 anos completos, né? Mas pode haver uma situação, né? Mas mesmo assim, a jurisprudência vem entendendo que esse menor, né? Ele só vai poder ser emancipado, né? E aí ele tomando a posse nesse emprego público se ele tiver 16 anos completos, ok? Pela colação de grau em curso de ensino superior, né? Aí não tem essa questão de ter pelo menos 16 anos completos, mas é muito difícil, né, gente? Até para a gente ver pelo Plano Nacional de Educação, até para o cumprimento, né, das séries, enfim, é necessário que o indivíduo tenha pelo menos 16 anos completos, ok? E depois nós temos que também tem que ter 16 anos completos pelo exercício, né, que a gente tem aqui de emprego, né, em estabelecimento civil ou comercial, né, ou pela relação de emprego. Nós já sabemos o que é relação de emprego, né? Desde que em função deles, o menor com 16 anos completos, olha aí, tenha economia própria. Ele já pode aí ser o responsável pelo seu próprio sustento, ok? Então, isso é muito importante, né? Para o nosso estudo, a gente saber essas hipóteses de emancipação, né? Então, nessa aula, nós vimos o início da personalidade civil, da pessoa natural. Nós vimos as hipóteses, todas que possuem personalidade civil possuem capacidade de direito, que é uma potencialidade do exercício de direitos e de deveres, mas nem todos possuem capacidade de fato. E a gente viu que existe uma gradação, né? A gente tem a incapacidade absoluta, que são aí os menores de 16, e agora o critério é por idade. A gente tem aqueles que são relativamente incapazes, e aí a gente tem a questão, né, dos maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, né, os viciados em tóxicos, aqueles, né, que por causa transitória ou permanente não puderem aí eximir a sua vontade. E nós vimos os pródigos também, né, aqueles que dilapidam o patrimônio à torta e ao direito. E nós vimos que em relação ao indígena, a sua capacidade vai ser aí regulamentada por norma, por legislação especial, ok? E a gente viu as hipóteses também em que naturalmente, né, quando é que exerce a menoridade? Quando o indivíduo ele adquire 18 anos completos e aí ele está apto, ele tem aí a capacidade fática plena para exercer todos os atos da vida civil. Perfeito, né? Ou então a gente pode ter essa emancipação, né? Não precisa aí dos 18 anos completos, mas pelo menos, e aí é que a maior parte da doutrina entende, que tem aí pelo menos 16 anos completos, né? A questão que nós temos para uma emancipação voluntária feita pelos pais, né? Ou pela falta dos pais, feita aí, né? Pelo juiz, né? Ou na discordância entre os pais. A questão do casamento e a idade núbil agora é 16 anos, sem qualquer tipo de exceção, né? A questão que nós temos pelo exercício de emprego público e também pela colação de grau, né, em ensino superior, né? E pelo aí relação de emprego ou a pessoa ter, né, estabelecimento civil ou comercial, desde que a pessoa tenha aí 16 anos completos. E nós vamos ver, né, que o menor, ele às vezes pode continuar uma empresa, a gente vai ver isso mais para frente, né? Quando, por exemplo, no falecimento, né, do seu pai, e aí ele pode ser herdeiro ali, né, do estabelecimento, enfim, ele pode continuar a atividade, ele pode continuar a empresa, desde que ele seja devidamente ali, no caso, né, que nós temos, né, esse menor, desde que ele seja devidamente assistido ou ele seja ali representado, né? Ou então, quando ele tem 16 anos completos, ele vai poder ser emancipado, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Um beijo e estou sempre à disposição.